Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado aí de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado aí pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, eu faço de praxe aqui no canal, agradeço a todos os inscritos e a todos que nos visitam por estarem interagindo conosco, seja enviando seu comentário ou postando a sua crítica. Muito obrigado. Aqui vai um abraço, um salve em especial ao meu amigo Heitor, aí de Minas Gerais. Obrigado pelo carinho. A vocês que não são inscritos aqui no canal, fica o convite. Se inscrevam e façam parte deste grupo de vascaínos. Ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao conteúdo aqui do canal. Na descrição deste vídeo eu irei deixar o link do grupo do WhatsApp. É só vocês clicarem no link que vocês serão redirecionados automaticamente lá para o WhatsApp. Uma bela oportunidade aí para a gente poder interagir e dialogar acerca de assuntos referentes ao nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Bem, meus amigos, hoje dia 14 de agosto de 2019, primeiro vídeo do dia. Encarecidamente eu peço aos amigos para poder me acompanhar até o final. Esse vídeo aqui vai ficar um pouco longo. No entanto, a gente precisa fazer algumas considerações. A gente havia assumido um compromisso com todos os inscritos aqui do canal que esta semana a gente não iria tocar no assunto de política. No entanto, a gente vê várias pilantragens acontecendo no Vasco que a gente não pode ser conivente com esses cafajestes. A gente tem que vir a público e contestar. Numa semana de clássico contra o Flamengo, eles não deveriam fazer o que eles estão fazendo. Uma coisa que eu tenho nojo, que é politicagem barata. Esse vice-presidente de controladoria do Vasco, o senhor Adriano Mendes, ele deu uma entrevista para o Globo Esporte se gabando que o Vasco havia conseguido o ato trabalhista. Eu te pergunto, Adriano Mendes, por que você está se gabando? O Vasco não tinha esse ato trabalhista ainda porque vocês colocaram, eu não vou falar nem aonde, em respeito aos inscritos. Vocês, há 19 meses atrás, quando adentraram no Vasco, o Vasco tinha o ato trabalhista. E além do ato trabalhista, vocês até hoje não conseguiram as certidões positivas com efeito de negativa, o que impossibilita o clube de pegar a última parcela da Caixa Econômica Federal, valor beirando a casa de 7 milhões de reais, e que impossibilita o clube também de fazer uso da lei de iniciativa de esportes olímpicos para poder trazer recursos para o clube. Então não tem nada que se gabar. É mais do que obrigação de vocês limpar a merda, a bosta que vocês fizeram. A culpa é única e exclusiva dessa gestão do Alexandre Campelo. Porque há 19 meses atrás o Vasco tinha tudo isso. Aí a gente toma conhecimento
através do Paulo Vinícius Coelho, o PVC, na coluna dele lá do UOL, que a diretoria do Vasco estaria se aproximando do governador do estado do Rio de Janeiro para tentar colocar alguns jogos do Vasco no Maracanã. Isso só pode ser brincadeira. No entanto, vindo do PVC, que é um jornalista sério, vocês têm que tomar vergonha na cara. O governador do estado do Rio tirou o Vasco da licitação. O Vasco foi tratado como um clube de terceira linha por este sujeito, e vocês virando o rabo, abrindo a perna para eles. Com relação a essa situação do Thales Magno, esse é o preço que dá. Olha a ironia. Agora a gente precisa do atleta. Nunca na história do Vasco eu vi um presidente do clube, amigo de presidente da CBF, com tudo isso que está acontecendo com o Thales Magno. O Vasco foi conveniente com esta situação. Vocês emprestaram São Januário para o Sub-15, para o Sub-17. O presidente do Vasco assistiu o jogo do Sub-15, do Sub-17, coladinho lá com o Caboclo, presidente da CBF. E eu estava em São Januário, eu vi. Até a camisa do Vasco, o pessoal lá da CBF ganhou. Agora vocês fingem estar representando o Vasco porque o técnico Vanderlei Luxemburgo cobrou de vocês. Porque se fosse por vocês, vocês deixariam para lá essa situação do Thales Magno. E a situação do Thales Magno foi a seguinte: o atleta ele não deveria nem ter voltado para o Rio de Janeiro. O Vasco jogou no final de semana lá em Goiás. O atleta ele tinha sido convocado para a seleção Sub-17. A seleção vai fazer 2 amistosos contra o Chile lá em Goiás. Na segunda-feira, na parte da noite, o Vasco banca, fala que o atleta não vai se apresentar à seleção brasileira, sem que a CBF tivesse desconvocado o atleta. No dia seguinte, ontem, vocês sugeriram que o Thales jogasse o primeiro jogo contra o Chile na quinta-feira e que ele fosse liberado. Vocês só tomaram conhecimento da merda que vocês estavam fazendo porque o procurador do STJD alertou. Ele sugeriu, fez até em tom de ameaça, a não escalar o Thales Magno, porque o Vasco poderia ser enquadrado no artigo 207 do Conselho Brasileiro de Justiça Desportiva. Haveria o risco do clube perder pontos, além de uma multa aí na casa aí de 100 mil reais. Imaginem só, para quem não tem 70 mil para pagar os professores, vai ter condição de pagar uma multa de 100 mil reais. Dito isto, tô tomando esta atitude porque vocês estão fazendo política barata na semana de um clássico importante. Vocês querem se promover, é como a dona Sônia Andrade falou, vocês querem fortalecer a marca Campelo e que se dane o Vasco. Esse é o viés de política de vocês. Vamos falar aqui, o Sub-20 do Vasco joga hoje contra o Vitória em São Januário. O Vasco que ocupa a 5ª colocação com 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas.
O Sub-20, ele vem de uma derrota de 3-1 lá no Pacaembu contra o Corinthians. Então a gente precisa recuperar esses pontos que a gente perdeu. A equipe do Vitória em 14º na colocação, com apenas 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Também vem de uma vem de uma derrota frente ao Atlético Paranaense, jogando lá em Curitiba. O jogo foi 2-0. E a gente espera que o Sub-20 do Vasco possa desenvolver um bom trabalho. A gente vai estar acompanhando aqui a equipe na parte da tarde, jogo que vai ocorrer às 15 horas. O futebol profissional. O Vasco hoje se apresenta, ou melhor, os jogadores vão se apresentar na parte da tarde hoje, lá no CT do Almirante. O Vasco, que pelo comando do Luxemburgo, com o Luxemburgo, em 10 jogos, o Vasco tem 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Tem a 7ª melhor campanha. Defesa do Vasco vive um momento ótimo. Desde fevereiro a equipe não vive um bom momento assim em termos defensivos. Se o Vasco não tomar gol contra o Flamengo, vai para a 3ª partida sem tomar gol. E fica a expectativa aqui de quais atletas o Vanderlei Luxemburgo vai usar hoje para poder substituir o Marrone e o Marcos Júnior, que não terão condições de jogar contra o Flamengo. Como há a possibilidade, grande por sinal, do Thales não jogar essa partida contra o Flamengo, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter que fazer teste pelo menos nessas 3 posições. No entanto, a gente segue confiante aqui. Afinal de contas, mesmo essa diretoria jogando contra, é a camisa do Vasco, e a camisa do Vasco sozinha ela tem amplas condições de ganhar do Mulambo da Gávea no próximo sábado. Então, meus amigos, a gente vai acompanhar o dia do Vasco, tudo que vai acontecer. Desculpa aí, o vídeo ficou um pouco longo, mas a gente precisava fazer algumas denúncias e falar aqui as coisas que vão acontecer aí no decorrer do dia aí. Mais tarde a gente volta na parte da noite para a gente fazer o nosso segundo vídeo. Saudações vascaínas a todos e Vasco neles. Valeu!